Como eu disse, o tema de hoje, para mim, é a base de tudo. O essencial é simples. E para mim é simples mesmo, né? A constelação familiar, para mim, vem não só como uma técnica terapêutica, um processo terapêutico, uma dinâmica terapêutica. A constelação familiar, para mim, ela é muito mais do que isso. É uma filosofia de vida, né? Vem como uma postura de vida mesmo. Se vocês começarem a conhecer melhor a constelação, os conceitos de constelação, a teoria da constelação, os princípios de constelação familiar, vocês vão entender que realmente a constelação, muito mais do que um processo terapêutico, é realmente uma filosofia de vida. E que, se aplicada ao dia a dia, que se aplicada na nossa vida, a gente consegue realmente organizar algumas coisas e consegue realmente ajeitar as coisas em seus próprios lugares. O processo terapêutico, a técnica terapêutica, ela ajuda muito a gente a ordenar algumas coisas. Ela se faz muito necessária em muitos casos. Eu, por exemplo, já passei por isso várias vezes. Sempre busco, né, passar pela técnica, passar pela dinâmica terapêutica, né, pelo processo da constelação. Mas eu busco, no meu dia a dia, aplicar a filosofia sistêmica. A constelação familiar como técnica terapêutica é uma coisa, né? É você ir lá, buscar um grupo, participar do grupo, fazer a sua constelação, olhar para a sua questão. Outra coisa é você entender aquilo, outra coisa é você aplicar a filosofia, postura sistêmica. Quando a gente fala de postura sistêmica, a gente está falando realmente de conceitos. A gente está falando de coisas que a gente aprende, que a gente absorve e que são coisas que nos faz olhar para dentro. É como se fosse não, é um ensinamento mesmo, é o que faz a gente mudar, é o que faz a transformação dentro da gente. Não adianta nada eu buscar um constelador, eu buscar um grupo de constelação, ou mesmo fazer uma constelação individual, e nada mudar dentro de mim. Eu costumo falar para os meus clientes que tem muitos que me procuram acreditando que a constelação vai mudar a vida deles, vai resolver o problema deles. Tem muita gente que procura a constelação como se a constelação fosse a Neosaldina da dor de cabeça. Eu tô com uma dor de cabeça horrível, aí eu vou lá, tomo uma Neosaldina, daqui 15 minutos, meia hora, tá tudo resolvido. Não, não é assim que acontece. E como que a gente passa por esse processo? Absorvendo o ensinamento que aquele processo traz pra gente. Quando eu busquei as primeiras vezes a constelação, né, o processo terapêutico, a dinâmica terapêutica, aquilo fez tanto sentido para mim que eu quis conhecer melhor a filosofia sistêmica. Conhecer melhor a filosofia sistêmica é conhecer melhor o que o Bert Hellinger dizia sobre a constelação. Dizia sobre o que o que ordena a nossa vida, né? E partindo desses princípios é que ele trabalha essa dinâmica. O Bert Hellinger dizia que isso fez todo sentido para mim, e a partir do momento que eu comecei a aplicar esses princípios, essa filosofia, muitas coisas melhoraram e muitas coisas fizeram mais sentido ainda. E é sobre isso que eu quero falar com vocês também. São essas posturas,
São esses ensinamentos que eu pretendo trazer para vocês. E hoje, como eu disse para vocês, o tema de hoje, o essencial é simples, ele parte de o que é essencial, né? E o que é essencial pra gente? Essencial pra gente é a vida. É a vida. Simplesmente a vida. Bert Hellinger dizia isso, que o essencial é simples. Simplesmente a vida. E como é que a vida chega até nós? A vida chega até nós através dos nossos pais. Não tem outra forma da vida chegar até nós. Não tem outra forma de eu estar aqui hoje. Eu, Carolina, estar aqui hoje nesse lugar. 9 de abril de 2020, falando com vocês sobre esse assunto, se não fossem os meus pais. Meu pai, minha mãe, se eles não tivessem algum dia se encontrado e decidido darem a vida para mim. Mas decidir dar a vida para mim não é sentar em comum acordo, como se faz um contrato e resolver que ali eles teriam um filho. Tem até gente que faz dessa forma e tá tudo bem. Mas quando a gente fala que eles decidiram que dariam vida para mim, a gente está falando de algo que é muito maior do que simplesmente um olhar para o outro e falar, olha, nós vamos ter um filho. Nós estamos falando do que é inconsciente. Nós estamos falando de uma força que é muito maior do que a implicitude, da explicitude. É o que está implícito. É o inconsciente, é o amor que está inconsciente. E esse amor que está inconsciente não é simplesmente o amor do homem e da mulher, não. Nós estamos falando de uma coisa que é muito maior. Nós estamos falando de uma coisa que atua neles, que é o que vem além deles. Nós estamos falando de um sistema, nós estamos falando dos pais deles e dos antepassados, nós estamos falando de coisas que vêm muito antes. E a partir do momento que eles se encontraram, se cruzaram, e que eu nasci, e que eles oportunizaram a minha vida, o vínculo deles ali se estabeleceu e que a minha vida foi possível. Simples assim. Ponto. E o que é tão simples? O que é essencial nisso? Essencial é eu olhar para esses pais, é eu olhar para essa vida que eles me deram e agradecer e entender que isso é suficiente. E o que é que nós fazemos com os nossos pais? Isso é de um modo geral. Quando nós somos crianças, quando nós temos ali 3, 4, 5, 10 anos, gente, não existe nada melhor, nada maior, nada mais heróico que os nossos pais. Os nossos pais, eles são verdadeiros heróis. Se você perguntar para uma criança do que os pais são capazes, eles logo são capazes de voar, se for preciso. Os pais são super-homens com capas poderosas, as mães são mulheres maravilhas com laços dourados, com superpoderes. E as crianças, nós, enquanto crianças, somos princesas e príncipes que são salvos por esses super-heróis. Eles são incrivelmente poderosos. E você sabe por quê? Porque as crianças tomam a vida exatamente como ela é.
As crianças, elas têm uma pureza tão grande que elas tomam o que é essencial, simplesmente a vida. As crianças, elas não têm julgamento. Simplesmente os pais são os pais, do jeito que são. Nós não vemos crianças julgarem os pais pela roupa que veste. Nós não vemos crianças julgarem os pais pelo carro que tem. Nós não vemos crianças julgarem os pais pelo trabalho que tem. Nós não vemos crianças julgarem os pais por nada. As crianças que fazem isso não são as crianças que fazem. Quem faz isso são os pais. Aí o que acontece? Aí a gente cresce. Aí a gente começa a achar que os nossos pais não gostam da gente suficientemente. Porque daí começa a ter uma inversão de valores. Os nossos pais começam a dizer não pra gente. Porque é o papel de pai. É papel de pai e de mãe dizer não. Porque eles são nossos pais. Aí a gente acha que eles não gostam da gente. E aí a gente começa a julgá-los. E aí a gente cresce mais um pouco. Aí a gente fica adulto. E aí a gente começa a entender, ver a vida como adultos. E a gente começa a entender que a vida não é aquele conto de fadas. A vida não é aquele conto de fadas que a princesinha e o príncipe viviam e que o papai não é o super-homem, que a mamãe não é a Mulher Maravilha. E aí, nossa, todo aquele conto de fadas caiu por terra. Aí eles não têm aquele superpoder mais e aí a gente começa a julgar eles. E quando a gente julga eles, a gente se coloca maior do que eles. A gente se coloca muito maiores. O Bert Hellinger dizia que na vida existem 3 leis. 3 leis que são básicas e essenciais. O tema que hoje é: o essencial é simples. Ele dizia que essas 3 leis essenciais, elas andam em conjunto e elas acontecem independentemente da nossa vontade. Assim como a gravidade. São leis naturais da vida que atuam, são forças da natureza que atuam independentemente da nossa vontade e que, se forem infringidas, causam danos enormes. Essas 3 leis são as leis que nós chamamos de leis sistêmicas ou ordens sistêmicas, ordens do amor. Bert Hellinger chamou elas de ordens do amor, porque ele dizia que só o amor, essas leis, elas são leis que ordenam o amor. E é esse amor que a gente não enxerga, não é esse amor de homem e mulher, amor de pais e filhos, é um amor, é um meta-amor. É um amor que atua sobre os homens. E aí, quando ele diz que essa força da natureza, essas leis sistêmicas não podem ser infringidas, porque sendo infringidas causam emaranhamentos, essas leis são as seguintes: pertencimento, hierarquia ou ordem, equilíbrio entre dar e receber. Elas não têm uma ordem, não existe primeira, segunda ou terceira, porque elas acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente, e o importante é que elas são naturais e atuam independente da nossa vontade. A
hierarquia diz o seguinte: os nossos pais, o que veio antes de mim é maior do que eu. Ou seja, os nossos pais são maiores do que nós, os nossos avós são maiores do que os nossos pais e maiores do que nós, os nossos bisavós são maiores do que os nossos avós e assim sucessivamente. Quando nós começamos a julgar os nossos pais e achamos que somos melhores do que os nossos pais, a gente se coloca acima deles. E aí a coisa muda de ordem completamente. É muito comum isso acontecer. Talvez uma das leis que são mais infringidas é a lei da hierarquia. Justamente ali no núcleo familiar. No núcleo familiar que a gente conhece, básico. Pai, mãe, filhos. E isso é o que causa maior desajuste na nossa vida. É claro que todas as outras leis, elas precisam ser olhadas e desajustando uma coisa vai desajustar a outra, mas o ponto de partida sempre vai ser olhar para os nossos pais. De onde veio a nossa vida? É a base, é o básico. Eu sempre digo isso. O que é essencial é a nossa vida. E quem nos deu a vida? Os nossos pais. Então a gente precisa muito olhar para eles. Olhar para os nossos pais com humildade. Olhar para os nossos pais com pequenez. Eu sou bem menor do que eles. Ter essa humildade. Não importa como foi, não importam as circunstâncias, não importa a história dos meus pais. Importa que eles me deram a vida. Sabe, hoje em dia, né, é muito comum pais separados, famílias que foram separadas pelo divórcio, famílias que vivem brigas. Hoje mesmo, mais tarde, eu tenho uma live sobre alienação parental. A gente vê muito isso, eu sou advogada, no meu dia a dia eu vivencio muito isso, divórcios, separações, brigas por pensão alimentícia, alienação parental. É muito triste esse contexto, sendo que uma família se formou e ela não se desfaz. É um vínculo que não se desfaz. Um casal se separa. Ontem mesmo eu falei isso na live, na parte de relacionamentos familiares. Uma família, ela nunca se desfaz. O vínculo sistêmico, ele não é rompido, jamais. E as pessoas se esquecem muito disso e se esquecem muito de honrar o que chegou até elas. A culpa é sempre do outro. E é muito importante posicionar que as pessoas, elas esquecem totalmente de olhar para os pais e entender que o que foi possível foi dado. A gente recebe o que foi possível ser dado pelos nossos pais. Eu vejo tem muitos casos, né, de pessoas que vêm constelar comigo e são diversas situações. As pessoas vêm constelar por questões financeiras, questões de trabalho, questões profissionais, questões de relacionamento, questões com filhos, relacionamento de marido e mulher. As questões das pessoas são sempre as mais diversas possíveis. Mas quando você olha para a questão da pessoa, quando você vai olhar para a questão da pessoa e vai constelar a questão da pessoa, a base é sempre a mesma. A gente precisa olhar sempre
para a base. Uma vez eu li um livro do Bert Hellinger que ele dizia o seguinte: quando o constelador ele tiver alguma dúvida sobre como resolver a questão do cliente, sobre como no campo, quando ele ficar com alguma dúvida, basta que ele coloque os pais, que o campo flui. Por quê? Mesmo que a questão seja profissional, de qualquer esfera, a gente precisa sempre olhar para os nossos pais. Tudo começa ali. Tudo começa nos pais. E a gente precisa aprender, olhar e aceitar isso. Eu fico pensando, para mim foi muito difícil. A minha primeira constelação, ela foi muito clara, sabe? Eu fui constelar uma questão profissional, foi muito tranquilo, fez muito sentido para mim. E eu saí de lá, assim, bem tranquila, porque fez muito sentido. Era alguma coisa relacionada ao meu pai, uma fidelidade cega com o meu pai, mesmo que não seja um problema, gente. Não necessariamente é um problema. O problema que eu quero dizer, uma situação de problema, de você ter algum problema com o seu pai ou a sua mãe. Significa você estar num lugar errado, você estar emaranhado com eles. As minhas questões, eu já fui inclusive constelar um problema com a minha mãe. Eu falei, eu tenho uma relação difícil com a minha mãe. E a gente era super companheira, mas às vezes era um pouco difícil. E a situação era um emaranhamento. Eu trocava de lugar com a minha mãe. Em vez de ser a filha, eu era a mãe dela. Então, assim, a gente precisa olhar para essas questões. É muito importante estar no lugar errado. Não é bom, é pesado, é doído, é difícil demais. Sabe aquela sensação de... Sabe quando a gente fala assim, nossa, hoje eu trabalhei tanto, parece que eu carreguei o mundo nas costas? Você pode ter certeza que você está carregando o mundo nas costas. E qual mundo é esse que você está carregando nas costas? Vamos olhar para isso. Reflete um pouquinho. Qual mundo você está carregando nas costas? E eu vou te falar, com certeza, isso é sistêmico. Se a gente for olhar, se a gente for analisar, se a gente for refletir, se for tentar fazer uma reforma íntima aí em relação a isso, você vai conseguir entender que você está num lugar que não é seu. Peraí, qual é o lugar que eu estou ocupando que não é meu? Às vezes não é tão simples assim. Às vezes não é simplesmente analisar e falar, nossa, peraí, eu tô no lugar da minha mãe, ou eu tô no lugar do meu pai, eu assumi a família toda no lugar de né? Tô carregando todo mundo nas costas. Não, às vezes não é tão fácil. Às vezes realmente a gente precisa ter um gatilho para isso. Às vezes realmente a gente precisa do processo terapêutico para conseguir para o campo mostrar isso pra gente. Mas a partir dessas conversas nossas, a partir de uma curiosidade que eu espero, né, que essas nossas conversas despertem em vocês, eu digo para vocês, vocês podem começar a entender e podem começar a conhecer um pouco mais da filosofia sistêmica e entender que olhar para os pais com gratidão, com honra, honrar os pais, honrar a vida que eles deram pra gente, é o começo de tudo, é a base, é o essencial. E o essencial é simples.
Tem gente que às vezes fala assim, nossa, é muito difícil. Constelação, esse movimento todo é muito difícil, é muito complicado. Não é complicado, é simples. É claro que simples não quer dizer que seja fácil. Porque tem dores que elas são profundas. Tem dores que elas não são fáceis de serem olhadas, né? Tem coisas que a gente não quer olhar, tem coisas que a gente não tá pronto para olhar. Tem coisas que é bem complicado de a gente conseguir realmente processar. Então, realmente, a gente precisa começar esse movimento do básico. Como que é fazer esse movimento do que é simples? Gente, não existe nada mais importante nessa vida do que a própria vida. E aí eu pergunto para vocês, onde estão as moedas? Onde estão as suas moedas? O que são essas moedas? Quando eu pergunto o que são as moedas e onde estão as suas moedas, eu não estou perguntando o que os seus pais te deram de valor econômico, de valor material. O que os seus pais realmente te deram de valor? E o que tem de maior valor que eles te deram? A vida. Existem pais que eles não podem cuidar dos filhos. Às vezes tem gente que questiona o amor, a bondade, a idoneidade, a dignidade de uma mãe, de um pai que entrega uma criança para adoção. Você já pararam para pensar o tamanho do amor de uma mãe que entrega um filho para alguém cuidar? Porque ela não é capaz de cuidar? Isso é salvar a vida de uma criança. Eu penso que para fazer isso é uma opinião minha. Eu penso que para fazer isso, a pessoa tem que ter muito amor. É muito amor por um filho, é salvar a vida de um filho. Não me importa as circunstâncias. A gente ouve muito, né? Ah, não devia ter filhos. Tem várias formas de se cuidar. Tem métodos contraceptivos. Se não pode ter filho, que não tenha. Se não pode cuidar, que não tenha. Essa não é a questão. A questão aqui a criança nasceu. Deu-se vida a uma criança. Mais uma vez eu digo, sem julgamentos. Deu-se vida a uma criança. E não importa as circunstâncias. Não importa. Quem somos nós para julgar? A gente não sabe como que isso aconteceu. A gente não sabe quais são as circunstâncias em que isso aconteceu. Então, já que a gente não conhece essas circunstâncias, vamos pensar no depois. É muito amor. Uma mãe que não está disponível, e eu também não falo de abandono, às vezes tem gente que usa a palavra abandono. Ah, a mãe abandonou o filho. Eu prefiro usar o termo não estava disponível, porque eu chamo de falta de disponibilidade. E tem várias
possibilidades de indisponibilidade. Tem pessoas que não estão disponíveis porque não conseguem, tem pessoas que não estão disponíveis porque tem outras questões, tem pessoas que não estão disponíveis porque tem traumas inconscientes, e tudo isso pode ser tudo muito inconsciente. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas, gente, que têm filhos, pessoas idôneas, pessoas de bem, pessoas com dinheiro, pessoas com condição financeira, formadas, que têm filho, divorcia e não conseguem cuidar do filho. E aí você vai conhecer a história daquela pessoa. Ela passou por um divórcio extremamente conturbado, assim, vivenciou um divórcio dos pais extremamente conturbado, não teve um acompanhamento psicológico. Então, tem uma história por trás disso. E aí a gente precisa olhar para essas questões. Então, assim, quem somos nós para julgar? É muita coisa, é muita história. E eu não sei a história de cada um. Tem muita coisa além daquilo. É muito fácil para o outro apontar o dedo. É muito fácil para as pessoas apontarem o dedo. O Bert Hellinger também dizia o seguinte: quando eu aponto o dedo para o outro, é uma questão que eu devia olhar em mim. E quando ele diz isso, ele não está dizendo exatamente, pontualmente, a questão do abandono, a questão isso ou aquilo. Mas ele diz que sempre que eu critico alguém, sempre que eu julgo alguém, eu preciso olhar em mim essa questão do julgamento. Se eu estou julgando alguém, será que eu não preciso melhorar essa questão em mim? Então, assim, existem várias questões que a gente precisa analisar. E sempre partindo do mesmo pressuposto. Olhar para o pai e para a mãe. Quando eu olho para mim, eu olho para o meu pai e para minha mãe. Uma coisa que um exercício que eu sempre faço, que eu sempre passo, né, para os meus clientes e que sempre dá um resultado super bacana, que todo mundo gosta, é o seguinte: quando você tem muita dificuldade em olhar para os seus pais, e quando eu falo olhar para os pais, gente, não é tipo, nossa, peraí, vou olhar para os meus pais. Comece olhando para você. Você é metade do seu pai e metade da sua mãe. Você não existe sem seu pai e sua mãe. Então comece olhando no espelho. Quando você olha no espelho, você consegue enxergar o seu pai e a sua mãe. Faz um esforço para você, além de você, através de você, enxergar o seu pai e a sua mãe. Mas faz isso do fundo do seu coração. Quando você conseguir no espelho enxergar através de você o seu pai e a sua mãe e falar para eles muito obrigado pela vida, você está começando a dar um passo. É óbvio que não é só isso, né? É claro que não é só isso. Isso é um passo. E eu garanto para vocês que não é fácil, gente. Olhar para pai e para mãe talvez seja a coisa mais difícil dessa vida. Porque olhar para pai e para mãe é olhar para a própria vida. E a gente não quer olhar para isso, né? É muito mais fácil olhar porque tá para fora, olhar para o outro, olhar para as falhas do outro, do que olhar para a própria vida, do que olhar para nós mesmos. Então, é isso que eu proponho para vocês. Vamos olhar para o que é básico, para o que é essencial. Olhar para nós mesmos. Honrar os nossos pais. Honrar a vida que eles nos deram. Agradecer essa vida. Independente de qualquer coisa.
independente da situação que eles passaram, independente da dificuldade que eles tiveram, e agradecer, inclusive, essas dificuldades. Porque se não fossem eles, se não fossem a história deles do jeito que foi, se lembrando, inclusive, que entre o casal, os filhos não se metem. Sabe aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Isso é o ditado sistêmico mais perfeito que existe. Ninguém mete a colher em briga de marido e mulher, muito menos filho, entendeu? Aliás, filho tem que passar longe disso. E filho não tem que julgar vida de casal, vida de pai e de mãe. Filho tem que passar longe. Vida de pai e de mãe é vida de pai e de mãe, fica entre quatro paredes. Quem somos nós para julgar? A vida deles é deles. Pai e mãe que continua casado, em qualquer circunstância que for, continua casado porque quer, porque para eles funciona assim. Ah, eu não faria assim. Nossa, que bom, então faça diferente, siga a sua vida diferente, mas a história deles é deles. E tá tudo bem com isso, as coisas são como são. E o essencial, gente, é muito simples. O essencial é a vida. E a vida chega até nós através dos nossos pais. Só eles podem dar isso pra gente. E eles deram muito, eles deram tudo. Eles não precisam dar mais nada. É como a história mesmo da mulher dos pais, né, que não podem criar os filhos e entregam para adoção. Eles já fizeram muito para essa criança, eles não precisam fazer mais nada. Eles deram a vida e tá tudo bem com isso. Entregou essa criança para adoção? Nossa, tá ótimo. Eles entregaram essa criança para alguém que vai poder cuidar, porque eles não podem, porque eles estão indisponíveis para essa criança. E o mais importante eles já fizeram, eles deram a vida. Uma mãe deixou essa criança nascer. Ela escolheu a vida dessa criança. Ela poderia, por exemplo, ter interrompido essa gravidez e ter escolhido que essa criança não nascesse. Então, eu digo para vocês, é muito importante a gente honrar a nossa vida, honrar os nossos pais. É incrível quando a gente consegue fazer esse movimento. As coisas fluem com mais tranquilidade, as coisas são mais leves. Como eu disse, ser simples não significa ser fácil. Mas a gente pode começar com pequenos gestos. A gente pode começar olhando para eles. Olhar para eles e agradecer, aceitar, mesmo que a gente não concorde. Eu posso fazer diferente. Eu posso ter uma vida diferente. Mas ter uma vida diferente, não concordar com a vida deles, não significa que eles estejam errados. Não significa que a vida deles foi errada. Não significa que eu seja melhor do que eles. Isso é o mais importante. Eu sou pequenininha perto dos meus pais. Eles são grandes, porque eles me deram a vida. Eles são muito maiores do que eu. Eu sou grande em relação à minha filha. Eu sou maior do que ela. E é bom que ela entenda isso. Mas em relação aos meus pais, eu só pude dar a vida à minha filha porque os meus pais permitiram que a vida chegasse até mim.